Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo. Vamos dar sequência aqui às aulas do nosso discipulado. A gente parou na aula 8, falando sobre oração, que é tema da aula, oração, adoração e jejum. A gente, como ficou um pouco extenso, a gente dividiu a aula. Então a gente fez a aula 8 com o tema oração e agora a gente vai para a aula 9 com o tema adoração e jejum. Eu vou trazer aqui o slide para o nosso acompanhamento. Esse é o slide, né? Que a gente parou nessa parte aqui, ó. Adoração, que a gente ia começar a falar sobre essas questões aqui. Então vamos lá. Agora que nós aprendemos o que é oração e seus elementos principais, fica mais fácil entender a adoração. Vamos começar com a seguinte questão. É uma pergunta que eu faço, né? Louvor e adoração são a mesma coisa? Aí as pessoas geralmente confundem muito esses termos aqui. Pastor, não sei a diferença. Pastor, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que não. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, né? Ó, louvar é falar bem de alguém, de algo. Isso é louvar. Então, quando você vai louvar a Deus, você tem que tecer palavras de louvor, de elogio. Então, as pessoas hoje confundem muito. Por exemplo, pastor, estou escutando um louvor no rádio. Aí você vai ouvir o louvor, né, entre aspas, e nesse louvor não tem nenhum elogio, nenhuma uma palavra direcionada a Deus de forma a louvá-lo de fato, a elogiá-lo de fato. Então, se eu não tenho um louvor, pastor, eu tenho o quê? Eu tenho uma canção, eu tenho uma música. Muitos cantores gospel, eles cantam músicas. Eles não cantam louvor. O objetivo ali é comercial, é outra coisa. Não tem objetivo de louvar a Deus. Então, é importante a gente já começar a decifrar agora, nesse começo, essa diferença. E a gente vai trabalhar ela durante a nossa análise aqui. E adoração, aqui, vamos finalizar ali, né? Louvar é falar bem de Deus, seja em uma oração, seja em um hino, seja em uma conversa, com um colega de trabalho, na escola. Louvor tem a ver com o que eu digo. O que eu digo. Louvar. Louvar. O texto vai dizer o quê? Todo ser que tem fôlego, louve. Todo ser que tem fôlego, exalte. Todo ser que tem fôlego, engrandeça o nome do Senhor. O louvor está diretamente ligado a isso. A engrandecer o nome do Senhor, a entronizar o nome do Senhor. Isso é o louvor. Pastor, mas eu estou entendendo, né? Estou entendendo então que algumas músicas que eu escuto não são louvor. São canções, são. O senhor pode dar exemplo? Não, não vou dar exemplo, para que a gente não, né, caia em uma armadilha aqui. Então, eu vou só falar desse jeito e vou deixar você, a partir de agora, como dever de casa, sempre que você for ouvir uma canção, que você entende que aquilo é um louvor, verifique se naquela canção tem palavras direcionadas ao Senhor Jesus Cristo, na qualidade de louvor, de elogio, de engrandecimento, entronizando o nome do Senhor. A partir do momento que tiram Jesus dali e colocam o homem, aquilo não é louvor. Aquilo é só uma canção. Então, aqui, na primeira parte a gente já falou. Vamos passar agora para a adoração. A adoração já é diferente. É algo que vem dentro de mim. É uma atitude que tenho diante de Deus. É a capacidade que temos de reconhecer quem o Senhor é. E nos portamos como servos diante do seu Senhor com temor e reverência. Isso é muito forte, porque quando você coloca a questão como reconhecer quem é o Senhor, quando eu falo, eu reconheço quem é o Senhor, então é porque eu sei a minha posição de servo. Quando a mulher cananeia, ela faz força, tá? Para achar Jesus, porque foi o único dia que a Bíblia diz que Jesus está recolhido e não quer que ninguém saiba onde ele está. É a única vez que eu vi isso. Que ele está num canto meio assim, cara, eu quero descansar, eu quero espairecer um pouco, quero respirar.
Era aquele dia que ele tirou para fazer isso. E naquele dia, essa mulher cananeia, ela vai, revira, pergunta para todo mundo e consegue achar onde Jesus está. E naquele momento que essa mulher consegue achar Jesus, a gente tem um dos diálogos assim mais duros que a gente já ouviu. Assim, e é difícil da gente aceitar aquilo, olhando para a figura de Jesus. Só que aqui você entenda o seguinte, eu preciso que você entenda isso. Servo, Senhor. Servo abaixo, Senhor acima. Na relação servo-senhor, existe uma relação. Agora, quando não é servo, não tem relação. Jesus não tinha relação com outros povos, com pessoas que não estavam ligadas à promessa de Deus. Então ele não tinha nenhuma relação com a mulher de Caná, a mulher cananeia. Ele não tinha nenhuma relação com ela. E por não ter relação com ela, ele diz para ela, mulher, é lícito tirar da boca do filho. Preste atenção. É lícito tirar da boca do filho. Olha aqui, ó, a relação. Servo, Senhor. É lícito tirar da boca do filho e dar para o cachorro. O Senhor não tem nenhuma obrigação com o cachorro. Não tem obrigação com o cachorro. A obrigação do Senhor é com o servo, é com o filho. Então ele diz, é lícito fazer isso? E a mulher, aqui, olha o ato de adoração. Pastor, eu não estou vendo adoração. Perceba, eu vou te explicar por quê. Que eu vejo adoração nesse momento e a adoração mudou a atmosfera que era contrária a ela em favor dessa mulher. Qual foi, pastor, essa mudança? Essa mulher, ela olha, ela vê essa hierarquia. Ela vê Senhor, vê servo e vê cachorro. E ela fala, nessa hierarquia eu não estou na mesa com o pai, eu não faço parte. Mas eu vou adorar o pai, ainda que seja na qualidade de um cachorrinho. Ainda que seja na qualidade de um cachorrinho, eu vou adorar o Senhor. Senhor, até os cachorrinhos, eles comem da onde? Comem da mesa do seu Senhor. E o Senhor do cachorrinho é o servo. Mas quem alimentou o servo foi o Senhor. Então ela entendeu que naquela hierarquia ali, ela estava abaixo do filho, mas ainda assim ela se colocou na condição de ser uma pessoa verdadeira diante de Jesus. Se você for ver, acompanhar o discurso que acontece lá em João capítulo 4, quando Jesus ele vai ao local, né, onde a mulher samaritana ia tirar água, porque Jesus já estava ali quando a mulher chegou. Jesus estava ali esperando justamente aquele encontro, justamente para falar com ela. A mulher cananeia não. Ela teve que ir ao encontro de Jesus. Pastor, qual foi o grande milagre que a mulher de Samaria levou? A salvação. A mulher de Samaria levou a salvação. Você pode ver que a história muda depois que Jesus fala para ela, filha, se tu soubesse quem te pede, tu lhe pediria e ele te daria a água da vida. E tu nunca mais teria sede. E a mulher fala, eu quero essa água. Então ali, naquela relação servo-senhor, pastor, mas os judeus e os samaritanos não se davam. Existia essa rixa histórica entre judeus e Samaria. Sim, existia entre homens, não entre Deus. Deus não tem rixa comigo e contigo, nunca teve e nunca vai ter. O que Deus tem é hierarquia. Se eu sou filho, e eu entendo quem é o meu pai, que está aqui no texto que a gente colocou ali, ó, é a capacidade de reconhecermos que quem é o Senhor, quem o Senhor é, e nos portarmos como servos diante do Senhor com temor e reverência. Se eu entendo aqui o meu lugar na hierarquia, eu sou alcançado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Mas a partir do momento que eu não entendo isso, eu atropelo processos. E quando eu atropelo processos, eu não sou um adorador. Eu sou um mero cobrador. Nas igrejas, no geral, 90%, eu vou ser até, generoso, quando você fala 90%, né? Que o número é bem maior do que isso. 90% dos crentes que estão na igreja, eles são adorador / cobrador. Se Deus fizer
eu louvo. Se Deus não fizer, eu saio da igreja. Por quê? Porque eu não adoro ao Senhor pelo que Ele é. Eu estou ali na qualidade de adorador, que não é um adorador, é um cobrador. Na qualidade de cobrador, esperando que Deus faça algo por mim. E se Deus não faz, eu simplesmente me rebelo contra Ele. Me viro as costas contra Ele. Ainda tem muitos que se dizem adoradores, vivem a promessa de Deus, alcançam a bênção de Deus e a forma de retribuir é deixando a casa do Senhor, deixando de estar com o Senhor. Por quê? Porque eles queriam, de fato, aquilo que eles estavam procurando. Quando eles encontraram, na mente deles já não tem mais motivo para vir aqui buscar. Só que a relação com servo-senhor não é uma relação de um momento, é uma relação para a eternidade. Então, se eu perco essa relação para a eternidade, acabou. É game over para mim. Então, eu tenho que entender a minha posição de servo e adorar o meu Senhor na qualidade de Senhor. Quando você vê os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, a adoração é uma vivência, é uma caminhada diária com o Senhor. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso durante a ministração, mas já deu para entender, né, o que eu estava querendo dizer para vocês aqui. Vamos passar para o próximo slide aqui. Vamos lá. Se entendermos isso, a nossa forma de ver a coisa muda. Essa parte de Isaías 6 é a parte que o rei Uzias morre, né? E Isaías é levado a um alto e sublime trono, e ele vê, né, os serafins voando ao redor do trono. E os serafins tinham 6 asas, e com 2 eles tampavam o rosto, com 2 tampavam os pés, né, e com 2 eles voavam. Eles não ousavam olhar para o trono. Pastor, mas é um serafins, são seres angelicais, para você ver. Ó, eles entendem a hierarquia, o nível de servo, Senhor. Então, quando Isaías ele percebeu onde ele estava, ele disse: ai de mim que vou perecendo, eu vou perecer aqui. Porque eu, além de ser um homem de lábios impuros, ele reconheceu as suas falhas, eu também habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí, pegou ali Atenaz, tocou no lábio de Isaías e purificou ele. Então, você vê a importância de reconhecer quem eu sou e quem você é. Ao reconhecermos isso, a gente vai ter aquela mesma visão que João teve. Lá em João capítulo 2 ou capítulo 3, eu não sei se é capítulo 2. Eu acho que é João capítulo 2, que ele fala: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que o Cristo revelado, o Messias prometido, importa que o nome dele seja glorificado. Importa que o nome dele seja levantado. É isso. Eu desapareço. Importa que ele cresça. Então, é tão importante a gente ter essa noção. A nossa oração, ela muda. Por que a nossa oração muda? Porque a gente para de ser cobrador, a gente começa a ser adorador. O cobrador cobra. E ele assim, meu Deus, eu fico tentando imaginar como é que seria um homem. Não é o pó da terra, eu não vou falar o pó, porque se falar pó é até arrogância da minha parte. Algo menor do que o pó. Menor do que o pó, um micróbio, uma bactéria que só consegue ver no microscópio se multiplicar por 1 zilhão. É o ser humano diante de Deus. É aquele micróbio, aquela... Ah, mas eu vou colocar Deus na parede. Se Deus não fizer... Quando você aprende o que é adoração, você nunca mais faz isso. Nunca mais. Você aprende a orar e falar: seja feita a tua vontade. O nosso comportamento muda. A nossa prepotência e arrogância são reduzidas a pó. Acabei de falar aqui. Porque você vê quem é o Senhor e você se compara. Bota assim, ó. Bota Deus aqui e você aqui. Quem é você na fila do pão? Ninguém. Quem sou eu? Ninguém, irmão. Eu só estou de pé porque Ele me levantou hoje. Você só está de pé porque Ele te levantou hoje. Eu só estou respirando esse ar aqui, ó, agora, porque Ele está me dando esse ar. Porque se Ele falar, fechou o ar, acabou. Aonde vai a minha arrogância, a minha prepotência? Não vai para lugar nenhum. Por isso que eu tenho que ter noção de quem é o Senhor e me colocar no meu lugar. Vamos passar aqui para o próximo.
Agora a gente começa a falar sobre jejum. Jejum é uma matéria muito boa, né? De se falar. A gente está na matéria certa, né? Oração, adoração e agora entra no jejum. A gente vai entrar numa área que muitos ainda não entendem o seu significado e para compreendermos será necessário explicar detalhadamente. Vamos lá. Como começar e conduzir seu jejum irá determinar grandemente o seu sucesso. Seguindo esses passos básicos para o jejum, você tornará o seu tempo com o Senhor muito significativo e espiritualmente recompensador. Vamos passar aqui? Marcos 9, 29. E ele respondeu: esta casta de demônios só sai com oração e pelo jejum. Eu vou falar aqui, para quem é mais novo na fé, está começando agora, não vai fazer muito sentido o que eu vou falar, tá? Mas é necessário, né? Todo professor ele tem que chegar nessa parte aqui, ele tem que fazer uma pausa e explicar. O texto original no hebraico de Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29, Jesus responde que esta casta de demônios não sai, só sai com oração. Com oração, oração, oração. E a gente está falando aqui a oração aliada à adoração. O que é? A gente já falou aqui para trás. Pastor, a palavra jejum não tem nesses dois textos? Não, não tem. No original não tem. Mas isso foi inserido depois, né, no contexto da igreja. Porque quando os discípulos ainda estavam com Jesus, Jesus disse, eles não vão jejuar enquanto o noivo estiver com eles, mas haverá dias em que jejuarão. Ou seja, depois da ascensão de Cristo, precisou que os discípulos jejuassem. E esse ensinamento chegou para nós. Então, hoje, após a ascensão de Cristo, para os discípulos aquilo fez sentido e hoje faz sentido para nós. Então, temos que jejuar sim, para combater, porque a nossa luta ela não é carnal. Nós não lutamos contra seres humanos. Nós lutamos numa atmosfera espiritual contra seres espirituais. E esses seres espirituais a gente chama de principados e potestades. Eles estão nas regiões acima de nós, confrontando em todo momento tudo aquilo que fazemos para o Senhor. Por isso que precisamos estar revestidos. A gente já falou sobre a armadura, né? Sobre a armadura de Deus, sobre armas espirituais, se não me engano. A gente já falou sobre isso, eu não vou retomar essa matéria. Mas é tão importante estar revestido de jejum e oração. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Vamos lá? Vamos lá. Nesse exemplo, lá, que a gente falou de Marcos 9, 29, vemos que é necessário alguns cuidados, à medida em que formos jejuar. Pois o jejum é um complemento da armadura de Deus. Também já falei sobre isso. E você, como novo crente, deve usá-lo de forma correta e significativa. Assim, obterá maior proveito deste instrumento de poder que Deus deixou ao nosso alcance. Vamos lá, o primeiro passo. Defina seu objetivo. O jejum, na realidade, é uma forma de você se desprender de sua natureza carnal. Não existe jejum sem objetivo. Jejum sem objetivo é dieta. Está fazendo dieta. Todo jejum ele tem um objetivo. E a gente vai falar sobre isso agora. Por que você está jejuando? Primeira pergunta. É necessário que você estipule o objetivo pelo qual vai jejuar. Peça ao Espírito Santo que mostre claramente a sua direção e os objetivos para o seu jejum e oração. Isto irá capacitá-lo a orar, lhe dará mais estratégias. Seus objetivos podem ser renovação espiritual, direção, cura, solução dos problemas, graça especial, por situações difíceis, gratidão, batismo no Espírito Santo, vou jejuar para a salvação da minha família, dos meus filhos. Então, você pode estabelecer vários propósitos diante de Deus para você se revestir e nessa guerra, que você vai entrar numa guerra, você ser um intercessor capacitado, porque você está com a armadura de Deus sendo revestido também através do jejum. Então é através do jejum e da oração que nós nos humilhamos diante do Senhor, de tal forma que o Espírito Santo irá avivar o nosso espírito. Com isso entendemos o princípio da humildade e de dependência de Deus.
Vamos passar para o próximo aqui. Vamos lá. Segundo passo, a gente já falou do primeiro, que é o objetivo. É saber, né? O objetivo que você quer alcançar ao começar esse propósito de jejum. E aí, como é que você vai fazer? Pastor, como é que eu vou fazer? Agora você vai estabelecer a forma, o compromisso para fazer aquilo, né? Objetivo. Eu quero fazer um bolo. Beleza, esse é o objetivo. Agora, como é que você vai fazer isso? Você tem que estabelecer os passos ali. Olha, eu tenho que ir ao mercado, comprar os ingredientes. Depois de comprar os ingredientes, eu tenho que ver se eu tenho gás suficiente para fazer o bolo. Eu tenho que, a forma, né, fazer ali, preparar. Depois de preparar, tem todo aquele processo. Eu tenho que colocar no forno e aguardar ele, né, fazer ali o processo, né, dentro do forno. Então, de assar, né? Então eu tenho que ter na minha mente o objetivo, que é o primeiro, e como eu vou fazer ele. A gente vai falar agora como a gente vai fazer aquilo que a gente já colocou como objetivo lá atrás. Jesus deu a entender que todos os seus seguidores deveriam jejuar. Naquele contexto lá que eu falei, de Mateus 17, 21 e Marcos 9, não tinha a palavra jejum. Mas Jesus já estava ensinando o jejum, né? Porque os discípulos teriam que passar por aquele processo para revestimento. Então ele está dizendo, ó, para ele a questão era quando os crentes iriam jejuar e não se eles jejuariam. Nesse caso, vemos que existem situações que exigirão maior esforço de nossa parte. Antes de jejuar, defina o horário de começar e o término, assim como o que você deixará de fazer. Nesse caso, você, guiado pelo Espírito Santo, está errado ali, né? Pelo Espírito Santo, pode deixar de se alimentar de alimentos sólidos ou líquidos, etc. Mas é necessário saber que o jejum é algo importante e indispensável para uma vida abundante e repleta de vitórias. E que ao jejuarmos, temos que o fazer discretamente. Aí você vai ler esse texto aí de Mateus 6,17. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Essa definição que deu aqui é uma definição mais do Ocidente, mais para cá, né? Porque eles mesmos, os judeus, eles não jejuam assim. Não. O jejum deles é um jejum de separação. É um jejum de humilhação. Eles vão se separar literalmente. No Antigo Testamento, eles se vestiam de pano de saco, de pó e cinza, se retiravam para chorar. 2, 3 dias, chorando ali, lamentando pelos pecados, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus, né, renovo, fortalecimento. Então, estava sempre ligado à questão de separação, retirando alimentos e o máximo de contato social que eles podiam tirar. Por quê? Porque jejuar no meio da bagunça é muito complicado, é muito difícil. Jejuar no ambiente de trabalho extremamente atribulado é muito difícil, muito difícil. Então, nós que somos do Ocidente, é difícil jejuar. Para nós não é tão fácil, né? Não é que é tão fácil, a palavra não é essa. Nós não temos um ambiente propício para o jejum como eles têm. Então, para nós jejuarmos, cara, é um ambiente que tem palavrão, que tem briga, que tem confusão, que tem tudo que você imaginar. A gente não consegue sair dos ambientes. A gente tem que trabalhar. A gente tem que lidar com pessoas. A gente tem que falar com pessoas. A gente tem que estar o tempo todo ali à disposição. Então é muito complexo. Então é por isso que a gente tem que ter diretamente em nós aquilo que o fruto do Espírito Santo vai produzir em cada um de nós. A mansidão, né? A sabedoria. Todos esses requisitos do fruto que o Espírito produz em nós, nós vamos ter que usar para poder estar revestido de Deus e jejuar. Porque das formas que colocou aqui, pastor, eu vou jejuar de celular. Isso não é jejum. Não. Você tem um propósito. Pastor, eu vou ficar um tempo sem mexer no celular. Beleza. Vai colocar alguma coisa de Deus no local? Vai glorificar a Deus? Beleza. Você está tirando um tempo para absorver a palavra de Deus, para ter conhecimento de Deus. Mas você não está jejuando de celular. Celular não é comida. Pastor, eu vou jejuar de filme, de Netflix. Isso não é jejum. Pastor, mas lá na igreja tal, o fulano falou. Ele pode falar o que ele quiser. Não, quem tem boca até papagaio fala, né? Não é proibido falar.
Jejum está diretamente ligado à questão do nosso corpo. O nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele tem uma balança. E tem a balança da carne e a balança do espírito. A carne pede o quê? Alimento para sustentar ela. E o espírito pede o quê? Presença de Deus para sustentar ela. E, em determinados momentos a carne fica tão forte que ela vai matando o espírito. É hora da gente fazer o contrário. Tirar a força da carne para elevar o espírito. Por isso que Jesus vai para o deserto e jejua durante 40 dias. Ele tirou toda a força da carne e fortificou o espírito. Por quê? No jejum do deserto, tinha gente com ele lá? Não, era só ele, Deus. Era só ele, o Senhor. Era um momento de reflexão. Pastor, mas Jesus não tinha do que se arrepender. Não, não tinha. Mas ele tinha muito trabalho para fazer, muita reflexão para fazer. Então, a gente tem que ter muita noção disso. Muita noção disso. A gente vai falar um pouquinho mais, né? Porque já estão com 27 minutos. Eu vou tentar acelerar um pouco para a gente não alongar muito essa aula. Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer aqui. Vamos passar para o próximo slide. Vamos lá. Terceiro passo. A gente falou do objetivo. Falou do segundo passo ali, que é da preparação, né? Aliás, do propósito, né? Agora vamos da preparação. Preparação espiritual para o que nós vamos fazer. Porque aqui eu vou separar a minha vida, eu já sei o objetivo e eu já sei o como. Agora eu vou, de fato, preparar o meu espírito para fazer. Então, o fundamento básico do jejum e oração é o arrependimento. Isso é muito forte e é muito necessário. Pecados não confessados irão bloquear as nossas orações, as minhas e as suas. Eu tenho que confessar. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu preciso confessar diante de Deus. Pastor, eu não consigo. Consegue sim, consegue. Confessa e deixa diante do Senhor. Aqui estão alguns cuidados que você deve ter para preparar seu coração para este momento. A gente já leu lá atrás, eu acho que eu já falei aqui, não sei se foi na aula de armadura, Provérbios capítulo 4, verso 3. De todas as coisas que você tem, guarda o teu coração. Guardar o coração, porque é o objetivo do inimigo. Acabar com a nossa paz, com a nossa alegria. Ele vai atacar aqui e aqui, né? Nosso coração e a nossa mente. Então aqui tem uma couraça da justiça que protege e aqui tem o capacete da salvação. Então tem que estar revestido para poder suportar. Vamos lá. Peça a Deus para ajudá-lo, trazendo à sua memória pecados. Confesse cada um deles diante do Senhor. E aceite o perdão de Deus. E aí está aí, ó. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça a Deus para enchê-lo com o seu Espírito, de acordo com a sua ordem. Efésios 5,18. Mas deixem-se encher do Espírito. Passar aqui para o próximo. Vamos lá. Entregue sua vida por completo. Deixe Jesus ser o seu Senhor e Mestre. Recuse-se a obedecer à sua natureza humana. Isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui é a metanoia. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele está dizendo assim, ó, o 12, né? O versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, aqui ele está botando como ofereça, né? Que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele pontua, que é o vosso culto racional. Ele vai dizer assim no versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só que ele está dizendo, antes de transformar, que a gente não se sujeite a esse mundo. Não deixe esse mundo dominar você, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí ele vai falar para você experimentar 3 coisas, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, você vê a importância da gente ter conhecimento antes de fazer o jejum, porque sem isso a gente fica com muita ponta solta, entendeu? Comece o seu tempo de jejum com uma expectativa em seu coração. 11:6 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Não subestime a posição espiritual.
O inimigo de nossas almas intensificará a batalha. Isso é muito forte você saber, tá? A batalha natural entre o corpo e o espírito. Ele vai criar N mecanismos para distrair você e para tirar você do foco. Agora cabe a você manter firme a tua convicção e ir até o fim. Porque Deus não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e recua. Aquele que coloca a mão não pode olhar para trás. A gente tem que caminhar e olhar sempre para o nosso alvo. Pastor, qual é o nosso alvo? É Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Gálatas 5, 16, 17 diz assim, ó, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Vamos passar para o próximo aqui? Vamos lá. Essa parte de jejum ela é um pouquinho extensa, acho que ainda tem mais uns 10 minutos para a gente falar ainda, mas vamos lá. Quarto passo, cronograma. Comece seu período de jejum orando e louvando a Deus. Louvando, tá? Lembra bem do que eu falei, né? Oração, adoração e jejum. Louvor e adoração não são a mesma coisa. Aqui eu estou falando de louvor. Louvor é uma adoração, desde que eu coloque Deus naquela questão que eu falei. Eu sou servo, Ele é Senhor. Eu reconheço o meu lugar. Agora que já conhecemos, fica mais fácil. Louvando a Deus. Êxodo 15, 2, parte B. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Faça o devocional. É necessário, pastor? É. Tem que ter palavra de Deus. Tem que ter palavra de Deus. Jejum sem palavra é dieta. Tem que ter palavra de Deus. Porque você vai entrar numa zona de combate. Você precisa estar revestido. E a Bíblia diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar o quê? Firme. Então tem que estar revestido de toda a armadura. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que fazer parte desse revestimento. Sem devocional não existe jejum. Vamos passar aqui. Isso aqui a gente já leu. 1 Crônicas 7,14. A gente já leu. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento de necessidade. Peça a Deus nesse momento para usá-lo para as outras pessoas. Esse é o momento propício para que você seja canal de intercessão e de bênção para o seu próximo. Quando estiver terminando o prazo estipulado de jejum, você deve estar em comunhão com Deus. Neste momento, louve ao Senhor, agradeça por essa oportunidade e encerre seu propósito cheio de fé e esperanças, crendo acima de tudo que o Senhor nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos passar aqui. Vamos lá. Fortalecimento para você. Todo o capítulo 58 do livro de Isaías fala do verdadeiro jejum. E é importante fazer essa leitura, tá? Pastor, eu estou começando agora. É importante ler a Bíblia? É muito importante. Quem está começando é muito importante. Por quê? Você começa a ter contato diário com aquilo ali. Começa a ter contato. Daqui a pouco aquilo ali começa a fazer parte de você. Mas se está ali e você não está tendo acesso, você está sendo... Eu já falei isso na Santa Ceia, na aula de Santa Ceia. Você está sendo um simpatizante e não um participante. E Deus não quer, não tem aliança com o simpatizante. Ele tem aliança com quem participa. Então, seja participante das coisas de Deus. Leia, deixa de ser preguiçoso, pega a Bíblia aí e lê. São poucos versículos, lê, para um pouquinho, bebe uma água, lê, termina de ler, entendeu? Para que isso possa fortalecer o teu conhecimento. Muitos foram os profetas que jejuaram. Vemos aqui como precisamos desse instrumento de fé. E com isso sustentamos nossos objetivos, pois através do jejum e da oração eles alcançaram a graça de Deus. E hoje são exemplos para todos nós. Jesus, Moisés jejuaram 40 dias. E Elias também, né? Daniel jejuou 21. Esté convocou o povo, convocou Mordecai lá, Mardoqueu. Por quê? Porque tinha uma sentença de morte contra ela e contra o povo. Ela foi lá e entrou em jejum, entrou em batalha de oração e Deus deu vitória. Neemias e o povo jejuaram, Esdras também jejuou. Para quê? Para acabar com a humilhação, para restaurar os muros e voltar a ter dignidade. E Deus concedeu. Por quê?
Porque não só tiveram o objetivo, mas buscaram mecanismos e se posicionaram espiritualmente para concluir. Então você tem aqui alguns nomes de homens fantásticos na história da Bíblia, que colocaram o seu coração em Deus, sacrificaram, abriram mão da vontade da sua carne para viver a vontade daquilo que Deus queria. E essas pessoas que estão aqui, né, tirando Esther, os outros são todos homens, essas pessoas aqui viveram o extraordinário na mão do Senhor. Vamos passar aqui? Bom, e aqui a gente encerra, né? A gente passou um pouquinho, 36 minutos, mas aqui a gente encerra. Muita coisa para falar, eu sei, pastor, aula pesada, né? É, pesadinha. Imagina se eu emendasse essa com a aula de oração. Ia ficar 1h40 aqui, 1h30, 1h50, né, de vídeo. Mas deu para falar bastante coisa. Eu não consegui abrir muito, porque senão ia tomar muito tempo. Pastor, tenho dúvida ainda. Queria perguntar ao senhor. Tá lá no grupo do Zap, você tá comigo no grupo do Zap, ou então aqui mesmo, no YouTube, né? Eu vou estar todo sábado, eu vou estar entrando no YouTube, né? Só lá nos comentários lá. Quem colocou pergunta, eu vou lá e respondo. Se não tiver pergunta, a gente passa pro próximo vídeo, entendeu? Para a próxima gravação. Essa aqui, acho que não me engano, é a penúltima aula. Ainda falta mais duas ainda. Não, faltam duas, né? Falta aula de dízimos e ofertas e falta aula de questões. Então a gente ainda falta mais duas para poder fechar. E a gente encerra essa parte aí do discipulado, tá bom? Deus abençoe vocês, ó, bons estudos e até a próxima.